fonte de pesquisa na minha vida e geralmente a gente tem que ligar isso a pós-doutorados, entende? Entendo. Então, mas um pós-doutorado não é um título. O pós-doutorado é só um estágio que você faz, geralmente numa universidade estrangeira, junto a alguém que é especialista em alguma coisa que você quer aprender muito. Então você não é pós-doutor. Isso não existe. Tá certo, então. Você tem um trabalho, um pós-doutorado com a Alemanha, um intercâmbio. Qual que é o seu objeto de estudo? Bom, então, eu coordeno um programa de intercâmbio acadêmico. Se chama Unibrau. O Unibrau é um dos programas de intercâmbio acadêmico da CAPES. A gente aproximou duas universidades, a UFG e a Católica de Eichstätt, é uma universidade na Baviera, na região mais rica da Alemanha. E é um intercâmbio acadêmico de estudantes e professores de ciências humanas. Ok. O tema é ciências humanas e comunicação intercultural, interdisciplinaridade, comparação e compreensão. A gente já está no 3º ano desse intercâmbio, já mandamos muitos alunos, recebemos muitos alunos. Todo ano a gente recebe vários professores alemães, nós vamos lá e a gente espera manter isso funcionando por mais 2 anos no mínimo. E o que a gente está levando para lá? O que é que a gente está mostrando para os alemães? Bom, então, a ideia básica do programa está contida nesse título, né? Então, o que a gente fez? A gente reuniu professores que têm interesses, no geral, na América Latina, mas a América Latina vista como parte do mundo, né? Como um lugar a partir do qual muitas leituras do mundo foram produzidas e um lugar que referenciou leituras que o mundo produziu, entendeu? Muitas leituras do mundo foram se dirigiram basicamente para a América Latina. A América Latina é um lugar exótico, é mais um dos exotismos, das regiões exóticas do mundo, né? São particulares, excepcionais, uma fronteira, é floresta, mas ao mesmo tempo tem deserto, é um lugar do selvagem, os últimos índios do mundo estão por aqui, e é o lugar do real maravilhoso, é o lugar das revoluções, tem Chávez, agora tem Papa, então essas coisas todas. Imagina, teve Che Guevara. Então, muita gente que estudou cinema, muita gente que estudou literatura, muita gente que estudou história, sociologia, antropologia, e que fez isso a partir da América Latina ou com os olhos voltados para a América Latina. Então, é isso que nos aproximou, esses professores alemães e os professores brasileiros. Então, pelo que eu entendi, não sei, somos vistos como parte de um local exótico. Mas na sua opinião, esse exótico, ele é de fato exótico? Você se vê dentro de um... Pois é. Então, o que é o exótico? Não é? Exótico é sempre tá ligado à alteridade, não é? O outro é sempre exótico. Mulher é um bicho exótico. Homem é um bicho exótico. E aí o estrangeiro é exótico. O cara que tem uma cor diferente é exótico. Então, exótico é sempre o outro. Necessariamente estranhamento? Isso é uma forma problemática, porque preconceituosa, da alteridade. E é isso tudo que se quer conhecer. Então, como é que para você formar uma imagem para você mesmo, para você mesma, não é? A tua identidade, você precisa formar uma imagem do outro ou dos outros. Não é? E como é que isso? Mas é uma referência que, por contraste
constrói a tua identidade, entende? Então, isso tudo precisa ser problematizado, precisa ser objeto das ciências humanas, porque senão a gente passa a viver num mundo completamente dependente de preconceitos, entende? De superficialidades. E as ciências humanas querem exatamente atuar contra isso, quer dizer, fazer com que os seres humanos ajam simbolicamente, como sempre agimos, mas essa ação simbólica tem que ser também crítica, quer dizer, ela tem que saber em que termos ela acontece. E o quão distante a gente está disso? É possível construir uma imagem sem traçar referências e rótulos e... Você é danadinha. Muito bem, não é possível. Pois bem, e por que temos que ser críticos? Porque a gente tem que ir atrás exatamente dessas referências, desses pressupostos, desses princípios, desses modelos, desses materiais, dessas intenções que estão por trás de todo o ato simbólico. Mas que é possível se desvencilhar deles, mas também nunca foi essa a intenção. A intenção é ir sempre atrás de tudo isso que está por trás das ações humanas, que são ações simbólicas, então necessitadas de referência. Não é? Porque o símbolo é sempre uma coisa no lugar de outra coisa. Vamos ser específico agora, falar um pouquinho de Goiânia. Você tem um trabalho com cidades. Sim. Goiânia está fazendo 80 anos. Uhum. O que é Goiânia? Muito bem. Goianinha. Goiânia é uma cidade nova de fronteira. Então, o que é uma cidade nova de fronteira? Uma cidade planejada para abrir espaço para modernização, não é? Quer dizer, uma cidade da modernização, uma cidade que deve ser, então, símbolo de progresso, lugar que dirigirá o progresso numa região, no caso Goiás. E nós sabemos disso, como é que a cidade foi construída numa luta política nos anos 30, mas como quer dizer, a existência dela se deve a um projeto para o Brasil que chama Marcha pro Oeste e todo um movimento de expansão do capitalismo brasileiro. Isso aqui é Goiânia, mais uma cidade nova de fronteira. Quer dizer, todas as cidades americanas são cidades novas de fronteira, são cidades feitas para abrir espaço para o progresso. E é isso que também a gente precisa conhecer bem, não é? Porque que progresso é esse? Que progresso que queremos nós? As pessoas fazem as cidades, mas as cidades também fazem as pessoas que moram ali? Oh, claro, com certeza. Mas veja, depende primordialmente sempre das pessoas, não é? Vamos chamar, sujeitos. Eles é que mais ou menos criticamente dirigem as próprias ações. E a ideia básica é que a gente possa fazer isso cada vez melhor, entende? Porque a gente tem chance de conhecer melhor as condições em que a gente age. Mas isso é só uma chance, não tem nada garantido, isso é só uma possibilidade. Se eu pudesse falar de qualidade de cidade, obviamente dentro de um referencial que para mim deve ser um, para você deve ser outro, essa qualidade de cidade, então ela depende de um nível educacional, de um nível cultural dessas pessoas, então do que não, necessariamente? Não, qualidade de cidade depende de história. Quer dizer, qualquer cidade depende da memória que as pessoas que a habitam possuem. Quer dizer, a cidade vive para você em torno das tuas ações, e essas ações estão sempre relacionadas a grupos. E esses grupos compartilham memórias,
se aproximam a partir dessas imagens que eles partilham. Então, numa cidade como Goiânia, por exemplo, tem 80 anos, pois então, você encontra, como sempre em todas as cidades, as camadas de memória, entendeu? O pessoal que está aqui desde o início, o pessoal que chegou nos 40, quer dizer, no máximo hoje a gente tem gente que chegou nos 40, não é? Não temos mais gente que chegou nos 30. Mas isso é completamente diferente de alguém que chegou nos anos 80 ou que chegou nos 60 e por aí vai. São camadas de memória. Isso cria várias cidades. E o interessante então é poder passear em todas esses estratos, entende? Fazer a história dessas cidades e como ela é partilhada e vivida. E nesse sentido, as cidades não se diferenciam. Por quê? Porque elas dependem mesmo de como é que esses grupos constroem no seu cotidiano essa cidade, né? Vivenciam essa cidade, experimentam essa cidade. São coisas distintas, né? Vivência e experiência, mas como eles conseguem então construir suas vidas nessa cidade. E isso é o desafio de qualquer ser urbano, não é? Qual o papel dos ícones? Porque as histórias, nas histórias, a gente tem ícones, tem pessoas, que se destacam, que fazem. Qual o papel desses ícones dentro desse processo? Você estava me falando, um pouco antes de começar a entrevista, um trabalho que você vai desenvolver em Buenos Aires. Né? Passa um pouquinho por isso, a partir de uma obra, de uma pessoa, para contar uma história? Eu tenho uma bolsa alemã para estudar teoria da fronteira e ensaio, teoria da fronteira e filosofia da história no ensaio latino-americano. Quer dizer, o que é isso? Eu pego textos clássicos da literatura latino-americana, principalmente ensaios, e vejo como é que esses grandes literatos produziram leituras sobre a história universal, quer dizer, a história e a história da América, e fizeram uma relação entre essas duas coisas. Quer dizer, qual é o lugar da América, essa terra de fronteira, então, na história, na experiência humana. Isso é o que movia gente como Borges. Foi isso que eu fui estudar lá em Buenos Aires, com um grande, talvez o sujeito que mais saiba de cidade latino-americana, um cara chamado Adrian Gorelick. Mas fui também para o México, fui estudar isso também em Berlim, fui estudar isso também em Madrid, fui estudar isso também em Las Palmas, quer dizer, me movo bastante para colher material, para então reconstruir essa leitura que essas pessoas fizeram da experiência americana, entende? O que ser americano, não é? Faz conosco. O Sérgio é um cara que se movimenta em várias cidades. Como que essa experiência, o que essa experiência te traz em relação à sua prática com esse objeto de estudo? Como que você se sente nas cidades? Qual é a sua cidade? Pois é. Olha lá. Sobre isso eu já desenvolvi, você viu, não é? A cidade da gente, na verdade, está dentro da gente. Quer dizer, a gente é que constrói a cada dia, a cada momento, a cidade da gente. E aí é de só menos importante onde você está. Você está em Berlim, você está em Madrid, você está na Cidade do México, em Buenos Aires, em São Paulo, ou em Goiânia, ou em Brasília, que é uma cidade que eu estudei também. Então, isso é de só menos importância. O que interessa é com quem você está e o que você está fazendo. Interessante. Sérgio, você tem um trabalho com cinema também, né? Fala um pouquinho pra gente, como é que você desenvolve. Eu e alguns alunos de História Visual, que é uma das disciplinas que eu ministro, produzimos
e dirigimos, montamos e todo o processo, porque é disso que se trata, né? Aprender a produzir imagens. Então o historiador não é só um sujeito que tem que aprender a ler imagens. Por quê? Porque a maior parte do que o homem produz tem caráter imagético. Tá? A gente produz pouco conceito e muita imagem. Então o historiador é um bicho que precisa aprender a lidar com imagens, a ler imagens. Mas ele não pode aprender só a lidar com imagens, ele tem que aprender a produzir imagens. Não é? Porque ele só vai aprender a ler imagens se ele a produzir imagens, entende? E é por isso que a gente já produziu muitos documentários, já fizemos uns 5 documentários, estamos fazendo mais uns 3 ao mesmo tempo. Essa produção em Goiânia é intensa? Essa produção imagética? Não, Goiânia, tem muita gente que faz cinema em Goiânia, mas eu não faço parte dos grupos que fazem cinema em Goiânia. Você faz a galera cinema. do cinema de Goiânia, eles são profissionais, a gente faz cinema... na marra. Tá certo. Os meninos são profissionais, a gente faz chama Cinema Cacetada. Cinema cacetada. E tem um cinema cacetada em produção em vista? Não, tem vários. Tem vários. Você não é um homem de uma coisa só. Nós estamos fazendo um filme sobre a história do rádio em Goiás. Maravilha. Nós estamos fazendo um filme sobre as congadas em Goiás. Nós estamos fazendo um filme sobre o autor de Você é Louca Demais. Quem é mesmo o autor de Você é Louca Demais? Ele produziu mais de 80 discos. É um goiano do sul do estado, mas teve um acidente na vida dele, ele matou Lindomar a esposa. Castilho. Ele matou a esposa. Foi um crime de paixão, uma coisa muito famosa, mas seu Lindomar é uma pessoa maravilhosa, ele está dando vários depoimentos para nós isso vai indo devagar, mas é a história de um goiano e da musicalidade desse goiano, uma musicalidade que influenciou o Brasil e o mundo, porque os discos dele saíam não só no Brasil. Lindomar Castilho, você ainda ouvirá muito falar dele. A tal ponto que eu mesmo nunca mais esquecerei o nome dele. Ok, é um começo. E a gente pode ver esses documentários que são produzidos com esse olhar do historiador. Como? Claro, onde que a gente vê? A gente já fez um filme sobre escola de samba em Goiânia. Isso é muito importante, não é? O carnaval goianiense. A gente já fez um filme já teve carnaval. Então, ainda tem, minha cara. Tem. As escolas de samba ainda estão vivas, apesar das... Elas só estão pulsando mais. É por causa de falta de apoio. Tá? Mas não é só desse governo, esse governo até melhorou um pouco, tá? Dos governos anteriores, eles abandonaram as escolas de samba, que na verdade são associações de bairro, e essas são instituições totalmente voltadas para o povo pobre, o povo que não sai de Goiânia no carnaval. Mas essas escolas trabalham não só no carnaval, elas agem o ano inteiro. Elas fazem política, elas produzem música, elas têm programas de assistência para os jovens. Então a falta desse incentivo político é um prejuízo social grande. É um grande prejuízo para Goiânia, porque Goiânia já teve um grande carnaval, as escolas já foram muito mais fortes e por falta de apoio, falta de visão, elas estão no estado em que estão. Mas elas não vão morrer não, saiba disso. Tá certo. Mas a gente fez também um filme sobre
Os Moradores de Rua, em Goiânia, a gente fez... Catadores de Papel. Isso, um filme que se ajudar. chama Cidade de Papel. Cidade de Papel, Carnaval Goianiense, tem vários, muitos outros, E esses documentários que você promove, eles têm objetivo, eles resultam, ou eles objetivam que tipo de sentimento na pessoa que assiste? Bom, Qual é o objetivo? Bom, então, como são sempre filmes sobre história de alguma coisa, então, no filme sobre Cidade de Papel, é a história das pessoas que estavam catando papel. No Carnaval Goianiense é a história do carnaval em Goiânia. No filme sobre a Congada é uma história da Congada. É sempre história. A gente se interessa por história. E então o que é que a gente quer? A gente quer que as pessoas descubram para que serve história. Coisa difícil, não é? Difícil, é um exercício, não sabe né? É um exercício. para que isso serve. E a gente acha isso altamente problemático. Ô Sérgio, e com tanta pesquisa, tem uma pergunta? Manda aí então. Professor Sérgio, você falou sobre cidade nova de fronteira. Na sua opinião, cidade de fronteira é um lugar de tensão entre identidade e diferença? E essa tensão aumenta quanto mais camadas acumula? Ou quanto mais tempo passa, essa tensão tende a se transformar em material simbólico inerente, entre as música, literatura, etc. É próprio das situações específicas de fronteira? Tá, eu não sei se as pessoas escutaram, dá uma resumida aí na pergunta. Bom. Do Vitor Hugo. Tá, bem, então, Eu e Alisson. muito bem. O que me perguntaram? Me perguntaram sobre as camadas, né? As camadas simbólicas. Eu tinha falado das camadas. O que a gente descobre quando estuda fenômenos simbólicos? É que eles nunca se dão em uma só dimensão, não é? As coisas simbólicas acontecem sempre em várias dimensões, em vários estratos. Exemplo, olhando para ti, eu posso ler o teu corpo, não é? Mas o que eu posso dizer das coisas que estão passando na tua mente, não é? O que eu posso dizer do teu passado? O que eu posso dizer do que você projeta para o futuro? Quer dizer, isso só num nível, olhando um livro, não é? Ou uma imagem, ou como aquilo foi produzido, como aquilo foi veiculado, como aquilo foi recebido, não é? Então, esse saber das camadas é muito importante como procedimento das ciências humanas, entendeu? Então, isso não é só um fenômeno de cidades novas de fronteira, é algo que é característico de qualquer fenômeno simbólico. Entendeu? Nas cidades de fronteira, isso para mim fica mais interessante apenas por causa da experiência limite que é a situação de fronteira, entende? Então, tudo isso acontece de forma muito mais, eu diria, paradoxal, entende? Quer dizer, é tudo muito sério, muito liminar o tempo todo. Por quê? Porque o moderno e o arcaico, o tradicional e o mítico e o conceitual, todas as dualidades em mistura e em misturas de misturas, quer dizer, é uma história das misturas, não é? A fronteira. E então essas camadas ficam complicadas, mais complicadas, porque elas não juntam apenas elementos puros. Mas isso também é problemático, por quê? Porque com as coisas humanas nada é puro, não é?
tudo é misturado. Mas o que eu estou falando é que essa mistura é radicalizada na fronteira. Por quê? Porque então o que é fronteira? Fronteira pode ser tanto linha a ser ultrapassada, quanto região a ser limitada, quanto lugar no qual tudo é possível. Então, pensando isso, então, a América como fronteira, ou Goiânia como fronteira, quer dizer, essas experiências de transculturação, de mistura, de hibridismo, o chamado entrelugar, tudo isso que a gente está chamando de experiência e cultura da fronteira, fica, então, mais misturado, eu diria. Isso o cidadão ali, comum, não está pesquisando isso, não está lendo sobre isso. Ele sente isso de alguma forma, essa confusão, como é que essa situação de fronteira que você colocou, um lugar onde tudo é possível, como isso reflete nesse cidadão de todo dia, que acorda, pega seu ônibus, vai trabalhar? Pois ele... Como é que ele se localiza nisso? Pois essa é a questão. Por quê? Porque cada um de nós tem acesso maior ou menor a essas várias camadas. Então às vezes você está tão oprimida pelos teus problemas pessoais ou pelas tuas carências materiais que todas essas camadas ficam despercebidas, você perde contato com elas, entende? Terrível. Me deu uma sensação. Pois a coisa vai então isso só piora, não é? Tanto a pobreza material quanto a angústia eu diria emocional. Então poder passear nessas várias camadas, eu diria que é uma boa ajuda tanto para uma coisa quanto para outra. Mas eu até perguntar se essa cegueira, né, quando a gente não enxerga isso pode estar relacionado com o desenvolvimento econômico, alguma coisa de um determinado lugar? Também. Eu só resisto muito a reducionismos, entende? Gente que já tem a formulazinha e reduz tudo, a economia, tensões sociais, as classes, a opressão, a mais-valia e todo esse besterol aí. Isso empobrece as análises. É muito mais. É muito mais complicado que isso. Isso também está presente. Mas para a gente ir atrás disso, reduzir tudo a só isso é principalmente sinal de indigência. Indigência espiritual, vamos chamar assim. Tá bom. Mais alguma pergunta, Jade? Põe a pergunta para ele. Brasília, especificamente sobre o trabalho da Construção de Brasília. Há um depoimento do Bispo em que ele afirma ter vendido da Bahia para Brasília. Como assim? Era um escravo na década de 1950? Bispo ele colocou aqui. Opa, esse Há um depoimento do Bispo em que ele afirma ter deve ter um erro na hora dele digitar alguma coisa. Enfim, esse escravismo na década de 50. Ah, tá. Seria isso. Pô, Um bispo não. que veio como escravo, veio vendido. Bispo? O bispo relatou. Ele fala que isso. Não, deve ter alguma coisa errada. Porque um bispo é o jeito da alta hierarquia da igreja, né? Então ele estudou, ele estudou em Roma. Alisson explica. Não sei. No livro A Construção de Brasília. É um depoimento em que está presente. Não, ele está falando. Ah, sim. Então eu sabia que tinha alguma coisa errada aí. Então ele está falando de um. Sim. Bispo é o sobrenome de um dos depoentes do meu livro, entende? É um dos candangos, tá? Um sujeito que isso aconteceu aqui em Goiânia também. Então muita gente que veio do Nordeste para construir primeiro Goiânia e 20 anos depois Brasília, não é? Então 33
42 Goiânia, 56, 60, vamos parar em 64 Brasília. Quer dizer, são 2 cidades novas de fronteira e que abrem o interior do Brasil para o Brasil. A ideia básica da construção dessas 2 cidades é que o Brasil, então, ao tomar conta do seu interior, não é? Então, ao assumir-se, não é? Então poderia então levantar, quer dizer, se expressar finalmente como o gigante que é. Então esse é o plano da Marcha pro Oeste. O Brasil ocupando a si mesmo, resolvendo, quer dizer, saindo do litoral, indo para o interior e tomando conta das suas riquezas, das suas potencialidades e depois então despertar do seu sonho esplêndido, alguma coisa, parece que tem a ver com a relação escravista. Não, é porque o bispo fala que era filho de escravos e que a filha dele vem para Goiânia, e ele traz e tem filhos em Brasília e a filha dele vira médica, então ele se lembra e então é uma experiência de modernização, quer dizer, é alguém que conta a história de si, não é? Resume a sua biografia como, quer dizer, liga a biografia dele à construção de uma cidade nova de fronteira. Então, construir a nova cidade de fronteira é construir a vida dele, entendeu? Isso é que é o bispo. Tem mais alguma pergunta, Jader? Por enquanto? Só falando do cavanhaque, tá achando... Tá charmoso o cavanhaque, tá recebendo elogios aí. Esse aqui isso o que é isso? Isso aqui é um disfarce. Tá certo. É um disfarce. As pessoas precisam de disfarce? Todos nós. Sabia que atrás da máscara que cada um de nós tem não tem nada? Pois é. Porque se você for tirar todas as máscaras, só sobra id. Ô Sérgio, falando nisso, vamos falar de você um pouquinho. O que mais que você faz da vida além de pesquisar, estudar? Você joga sinuca, xadrez, fuma um cachimbo? O que você faz da vida? Eu tomo cerveja, eu gosto muito de ouvir música com os meus amigos, fazer música, eu sou um músico. Minha escola eu sou um inventor de instrumentos, entendeu? Então, eu sou muito bom em percussão. Então, inventor de instrumentos, caixinha de fósforo? Qualquer coisa eu acompanho o Sandro. A gente podia terminar então numa batucada essa entrevista. Não, eu preciso de estar inspirado. Não é assim. Vamos providenciar a inspiração. Cadê a cerveja? Sérgio, obrigada por essa entrevista, pelo bate-papo, eu adorei. Tá bom. Eu também. Então, estou disponível, estamos aí. Alô. Tá bom? Qualquer coisa vai ficando por aqui. Até depois de amanhã, que no feriado a gente não trabalha não, viu? Até mais. Mas é incrível.